Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Estou aqui novamente nessa live de instrução. Hoje, terça-feira, 4 de abril de 2023. Diante de tudo que eu vejo acontecer, dos fatos, dos acontecimentos, das coisas que são procedentes no nosso meio, nós cristãos em Cristo Jesus, porque é preciso entender uma coisa. Não. Ser cristão não é estar dentro de uma religião, não. Não. Só é cristão quem está em Cristo, quem segue a Cristo. Jesus ele vai dizer, lá em João 8:31, se vocês guardarem as minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos. Então entenda uma coisa aqui. Ser cristão não é ser de uma religião cristã, evangélica, seja qual for o segmento. Ser cristão é ser seguidor de Cristo. E para ser seguidor de Cristo, temos que estar na palavra de Cristo. Guardar, praticar, viver, crer e pregar a palavra de Cristo. Só é cristão quem está na doutrina de Cristo, quem anda na direção de Cristo, quem está formado em Cristo, por Cristo, pela palavra de Cristo. Ser cristão é isso. Não, tem muita gente aí que são religiosos, de religiões, instituições, segmentos, princípios, doutrinas de homens que levam o povo a entender que vai a Deus. Só que não. O caminho, a verdade, a direção para a vida com Deus não é por nenhum ensinamento, nenhuma devoção, nenhuma prática, nenhuma consagração a nenhuma obrigação religiosa, a nenhum sistema religioso. O caminho para Deus e a vida com Deus, e caminhar com Deus para a eternidade, é ser cristão, é seguir a Cristo, andar pela doutrina de Cristo, guardar a fé no alvo que é Cristo, manter-se fiel, confiante da vida com Deus por Cristo. Ser cristão é você conhecer Cristo, seguir a Cristo, colocar a fé em Cristo, ter esperança em Cristo, confiança em Cristo, ousadia e certeza, convicção de que estamos em Deus, guardado para a vida na eternidade com Ele, por Cristo. Ser cristão é estar voltado, submisso, rendido a Cristo. Tem muita gente que é católico, é espírita, é evangélico, é budista, é muçulmano, é testemunha de Jeová, é mormon, todos os conceitos religiosos. Agora, para ser de Deus, estar andando com Deus, recebido por Deus, aceito por Deus, ter o perdão de Deus, a justificação de Deus, você tem que ser cristão. Só o cristão é o povo de Deus. Porque o cristão é aquele que está em Cristo. O cristão é aquele que segue a Cristo. Você entende isso? Não. Não. A religião católica não é uma religião cristã. Não. Não. A religião evangélica não é uma religião cristã. Por que não? Porque Cristo não deixou nenhuma religião cristã. Cristo deixou o caminho para quem quiser seguir a Ele, se submeter e seguir. Ele é o caminho. Logo, ser cristão é seguir a Cristo. Não é uma religião. Essa questão de religião cristã foi uma estratégia do sistema católico romano, onde Constantino, no século III, ele estabeleceu o cristianismo como a religião oficial de Roma. O sistema católico romano pegou o evangelho, pegou o povo cristão e formou uma religião dentro da instituição romana, aonde estabeleceu, centralizou
e ensinou o povo que vida com Deus, ser cristão, estar em Deus, é estar dentro da instituição. E aí Cristo perdeu o senhorio dentro dessa instituição. Cristo, ele foi tirado do centro. Agora, o povo é levado não aí a Cristo, o povo é levado aí às instituições. O povo não é mais levado à submissão a Cristo pela palavra. O povo agora tem que ser submisso às instituições, pelo que elas determinam. Você está entendendo a estratégia do diabo para tirar o homem da direção? Então, servir a Cristo não é estar dentro de uma instituição cristã, não é ser de uma religião cristã. Servir e seguir a Cristo é estar em Cristo, guardando, praticando a palavra de Cristo. Hoje o povo é orientado a estar submisso dentro de uma instituição religiosa, seja ela qual for, evangélica, católica, espírita e por aí vai. O que é que o povo é ensinado? O que é que tem na mente do povo? Não, eu só sirvo a Deus se eu estiver naquela instituição. Quem é de Deus é dessa religião. Quem é dessa religião está buscando a Deus. Quem está dentro dessa igreja, dessa instituição, deste local, deste sistema, é de Deus. É ou não é assim? Para você ser de Deus e receber algo de Deus e buscar a Deus e ter a presença de Deus, estar em comunhão com os irmãos, você tem que estar dentro dessa instituição, dentro desse ajuntamento, dentro dessa comunhão exclusiva. Mas só que Jesus não ensinou isso. Jesus não ensinou a gente estar dentro de nenhum local para ser cristão. Jesus não ensinou a gente ir para nenhum local para buscar a Ele ou para receber bênção dEle. O que Jesus ensinou, tudo foi centralizado em Cristo, nele mesmo. Jesus não centralizou nada para a gente ir. Não. Não, mas tem que estar numa igreja? Quem disse isso? Quem diz isso é os homens. Não, o local de buscar Deus não é igreja. A gente se congrega, não é especificamente numa igreja, uma instituição. A gente deve se congregar não é para buscar a Deus. Não. Isso é um entendimento errado. Quando você entende que tem que ir buscar a Deus, você está fora do conhecimento da verdade. Eu não preciso buscar a Deus. Eu tenho que entender que Deus está em mim. Eu tenho que andar na minha vida confiante. Ainda que um exército de inimigo me cerque, mal nenhum eu temerei. Porque eu sei que o Senhor está comigo, é comigo. Ele não está dentro dali, aquilo, ali e acolá. Ele está em mim, eu sou a casa. Então, eu tenho que congregar para conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, não é em buscar. Quando o profeta Isaías vai advertir o povo, buscai o Senhor enquanto se pode achar, Isaías não estava mandando ninguém para a igreja buscar a Deus. Ali, o profeta estava advertindo o povo que estava no pecado, para o povo largar o pecado e voltar-se para Deus. O profeta não mandou ninguém estar dentro de igreja buscando a Deus. A Bíblia não manda estar dentro de igreja buscando a Deus em canto nenhum. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não deixai as vossas congregações, porque demonstramos uns aos outros. A Bíblia não fala em canto nenhum de igreja, deixar a igreja, estar na igreja, buscar a Deus em igreja, ir para a igreja adorar, ir para a casa de Deus que é a igreja. A Bíblia não ensina isso. Jesus não ensinou isso. Jesus disse que não se adora a Deus em nenhum local, estrutura geográfica. Não. Nem monte, nem templo, nem ali, nem aqui, nem acolá. Porque Deus é Espírito, tem que ser adorado em nós. Em verdade e em Espírito em nós. Amém? Então, eu vi um pastor dizendo o seguinte: não, você não é igreja, você é membro. Você não é igreja só. Claro, meu amigo. Eu sou membro e formo sim a igreja. Eu formo a igreja. Não é estando dentro dessa igreja. Eu formo a igreja dentro dos outros membros que estão espalhados no mundo inteiro, em qualquer lugar. E a gente é um corpo só. É um só corpo. E essa congregação universal vai se dar no dia do arrebatamento. Para eu ser igreja, eu não preciso estar dentro de uma instituição, aglomerado com um grupo de pessoas, que muitos ali nem membros são do corpo de Cristo. São membros das igrejas dos homens, mas não são membros do corpo de Cristo. Eu individualmente sou membro, mas eu formo a igreja. Você forma a igreja. Você não forma a igreja quando está dentro de um templo de homem, casa de homem que diz que é de Deus. Você não forma a igreja
Quando você está reunido em algum local geográfico, recinto, você forma a igreja no todo. Todos os membros que estão no mundo formam uma só igreja. E esse ajuntamento, essa congregação universal, vai se dar no dia do arrebatamento. Por isso eu sou igreja. Os pastores, a maioria, eles são muito maliciosos, tendenciosos, falsificadores da verdade do evangelho. Eles pegam a palavra de Deus, distorcem ela, para que você não conheça a realidade e o princípio verdadeiro. Porque eles querem manter o povo preso dentro dos locais onde eles estabeleceram os seus tronos, levantando os seus impérios. E com isso ele manipula o povo, falsifica a palavra, priva você da verdade, não deixa você pensar, cauteriza sua mente e colocando mentira, tirando você, privando você da verdade de Deus. Você forma a igreja assim. E você não forma a igreja quando está dentro de uma congregação, dentro de uma igreja. Não. Você forma a igreja estando em Cristo. Você é membro que forma essa igreja. No dia do arrebatamento que vai se dar, todos os membros vão se congregar em um só momento para o encontro do Senhor. Isso é a igreja, é um só corpo. Nós somos sim membros que formamos a igreja. Ninguém pode ser igreja só. Um membro fora do corpo não vive. Mas eu não estou fora do corpo. Quem disse? Aí eles pegam essa estratégia e dizem, você tem que estar na igreja. A igreja deles, a instituição, o ambiente, o recinto, o local privado. Eles fazem você entender que você, se estiver fora, você morre. Você só morre se estiver fora de Cristo. Não é fora de nenhum ambiente igreja. Aliás, muitos estão mortos lá dentro. Você acredita nisso? Você acredita nisso, meu irmão? Muitos estão mortos lá dentro. Doentes, fracos, cegos, andando em trevas, mortos, porque não estão firmados na videira que é Cristo. Nós somos os ramos. O local para a gente estar firmado, para a gente estar enxertado, não é dentro de igreja, instituição, casa do homem. É em Cristo, para que a gente venha viver e não morrer. Aí esses pastores criam essa ideia. Por um tempo eu também fui levado a esse conceito, eu pregava isso, porque eu não conhecia a verdade, eu estava conhecendo ainda. E quando a gente vai conhecendo a verdade, a gente vai se afastando da mentira. Eu não suporto mais. Eu não me sujeito mais, irmão, a estar em nenhum ambiente desse, ouvindo blá blá blá, sem ser edificado com a palavra. Eu não me coloco mais nessa posição. Não, porque eu tenho que ir para a igreja. Fazer o quê? Fazer o que dentro de igreja? Locais de culto que o povo está aí dentro do sistema religioso. Continuar morto, viver a mesmice dentro do anátema, sendo cego, privado da verdade. Eu quero conhecer cada dia mais a verdade. E eu conheço ela buscando. Conheçamos e prossigamos. O que Deus quer de nós é o conhecimento. Não é essa vida de formalidade religiosa dentro dessas igrejas dos homens. Então veja como os homens falsificam a verdade. Por muito tempo eu preguei isso também. Eles dizem assim, não, você não pode ser igreja só. O peixe tem que estar no aquário, fora do aquário ele morre. Você tem que ter um quartel, tudo isso é estratégia. Isso não tem nada a ver com a minha vida dentro do reino de Deus, no corpo, igreja de Cristo. Isso não tem nada a ver. Primeiro, um peixe tem que estar dentro do oceano. Não é dentro de aquário. O aquário é o local privado do homem. É onde muitos estão. Dentro dos locais privados dos homens. Vão morrer. Estão presos. Não tem a liberdade da ampliedade, da expansão da liberdade que Jesus nos dá. Muitos estão dentro dos aquários dos homens, instituições, igreja, e vão morrer. E muitos já estão mortos. Porque estão fora do ambiente natural. O ambiente que o peixe deve ter é no mar. Nós, cristãos, o ambiente que nós devemos estar é em Cristo. Pela palavra de Cristo. Que é um oceano que a gente tem que estar trabalhando, mergulhando dentro da expansão do conhecimento da Bíblia. Não é dentro da formalidade dos discursos mecânico, cansativo, formal dos homens dentro das igrejas. Os discursos mentirosos que não edificam e não dão vida aos que estão aí dentro. Eu não preciso de quartel. O quartel que eu tenho que estar é o quartel do reino espiritual de Deus. Eu já estou nele. Não é um quartel de uma instituição, de um ministério do homem.
Então, olha o que eles ensinam para você ficar dentro da mentira deles. Não. O membro fora do corpo, ele não vive. Mas você não está fora do corpo. Quando você é selado pelo Espírito Santo, você é inserido no corpo, igreja de Cristo. Está entendendo? Não é você estando dentro de uma igreja, instituição, casa do homem. Eles ensinam isso, você tem que estar ali dentro. Você não pode servir a Deus, você não pode ter comunhão com os irmãos se não estiver dentro da igreja. A comunhão com os irmãos não é dentro de igreja, instituição, casa de alvenaria, ministério do homem. Eu não tenho comunhão com os irmãos na fé dentro de igreja. A minha comunhão é na palavra. A minha comunhão é na doutrina. A minha comunhão é na fé e na esperança de Cristo. Eu tenho comunhão com todos os irmãos na fé que estão em Cristo e estão na palavra. Eu sempre digo isso. Eu não tenho comunhão com crente de igreja. Até porque a fé dele não é a minha. A vida religiosa dele não é a minha. A devoção de prática de fé não é a minha. O que eles vivem, aprendem e são ensinados lá, não é o que Cristo ensina. Então logo eu não tenho comunhão com eles. Jesus não mandou a gente ter comunhão com ninguém dentro de igreja. Ele nos mandou ter comunhão uns com os outros, se estivermos na luz. A luz é a palavra, é Cristo, é a doutrina de Cristo. Eu só tenho comunhão, meu irmão, com quem está na doutrina. Pode ser católico, espírita, evangélico, um budista, muçulmano. Se não estiver na doutrina de Cristo, eu não tenho comunhão de fé. Eu não tenho comunhão de fé com quem guarda o sábado para ser salvo. Eu não tenho comunhão de fé com quem diz que vai buscar Deus na casa de Deus, igreja. Tem que buscar a bênção em igreja. Eu não tenho comunhão de fé com essas pessoas que vivem dentro do sistema igreja. Eu não tenho comunhão de fé. A minha comunhão de fé com os irmãos que estão em Cristo, que são membros da igreja. Não é os que estão dentro de igreja, que são membros da igreja dos homens. Está entendendo? Então, meus amados irmãos, guarde a sua mente. Proteja a sua mente. Para que você não venha apostatar, desviar da fé. Não, mas, hein? Importante é ter fé? Bem, o importante é ter fé se essa fé for pela palavra. Se essa fé for pelo ouvir da palavra. Porque fé todo mundo tem. Escute uma coisa aqui. O católico tem fé, o espírita tem fé, o testemunho de Jeová tem fé, os mormons têm fé, os evangélicos têm fé. Agora, a fé em quê? Baseado e principiado no quê? Usando, praticando sua regra de fé por meio de qual princípio? Entendeu como é? Entendeu como é? Uma pessoa que vive pagando promessa, uma pessoa que vive invocando outros seres, outras entidades, uma pessoa que vive com a esperança de que vai encontrar Deus dentro de um ambiente chamado igreja, uma pessoa que é ensinado que tem que adorar a Deus dentro de um ambiente, uma pessoa que é ensinado que tem que fazer campanha, pacto, voto, uma pessoa que é ensinado que tem que guardar o sábado para ser salvo, se não for batizado não é salvo, uma pessoa que é ensinado que para servir a Deus tem que estar numa igreja, tem que ter submisso ali, senão não é salvo. Essa pessoa não está na fé verdadeira. A fé em Cristo não ensina isso. Primeiro, você tem que aprender o que é fé, para depois você viver a fé em Deus. A fé em Deus não é essa fé que o mundo vive. Todo mundo tem fé em Deus no mundo, mas é uma fé cega. É uma fé nas trevas, sem o conhecimento, sem a direção, sem o entendimento de Deus. E Deus não quer ninguém crendo nele dessa forma. Para você crer em Deus, tem que ser iluminada a sua mente pela palavra dele, que vai abrir o seu entendimento para você ter o conhecimento verdadeiro de Deus, para aí você exercer a sua fé. Primeiro, o que é fé? O firme fundamento das coisas que se esperam, certeza e prova das coisas que não se vê. Hebreus fala isso, não é? 11. Bem, então o que é fé? A fé é uma atitude que eu tenho, dirigida por Deus, na direção que Ele me dá, buscando e confiando na esperança que Ele me mostra. Essa é a fé que nós devemos ter. Abraão creu, foi justificado pela fé. Por quê? Através da palavra de Deus, Abraão seguiu a direção da palavra de Deus. A sua fé, o que você pratica, o que você crê, a sua esperança, está na direção da palavra de Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Ora, isso não vem de vós. Tem que ser de Deus, trabalhada no seu entendimento, pela pregação do Evangelho. Por isso que Jesus disse, quem crê será salvo. Crê em quê? Crê na mensagem do Evangelho. Seguir a direção do Evangelho. Confiar e esperar
nas promessas que o Evangelho mostra. Quem crê nisso será salvo. Você está entendendo isso? Isso é fé. Mas é a fé na palavra, na doutrina, no Evangelho de Cristo, no próprio Cristo. Porque em toda a ministração, em todos os ensinos, em toda a doutrina que Cristo dirigiu aos seus discípulos, instruindo eles, Jesus nunca mostrou a ninguém que salvação é por ali, aqui ou acolá. Jesus nunca mandou ninguém ir ali, aqui ou acolá. Jesus nunca disse a ninguém, tem que buscar a Deus ali, aqui ou acolá. Jesus nunca orientou ninguém a seguir o homem, o fulano, ou o ciclano, ou o beltrano. Jesus disse, creiam em mim, sigam a mim, olhem para mim, venham a mim, se convertam a mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Tudo é nele, tudo é em Cristo, por Cristo, para Cristo. Você está entendendo, meu irmão? Então a maioria das pessoas vive dentro dos seus segmentos religiosos, não dentro da doutrina de Cristo. Por isso que a Bíblia vai dizer, cuidado, tenha cuidado de você e da doutrina. Cuide da sua vida por onde você está conduzindo-se. Cuide de se conduzir pela doutrina, mas é a doutrina de Cristo, irmãos. Por isso que a Bíblia vai dizer, se alguém vem ter convosco que não traz a doutrina de Cristo, não receba. Irmãos, é muito sermão religioso, irmão. É muita promessa, profecia, visão, revelação. Em nome de Deus aí, o povo levantando. É muitos homens dizendo que é ministro de Deus. É muitos homens dizendo que Deus enviou, mandou, revelou, mandou entregar. Cuidado. A Bíblia não manda olhar para o homem, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A autoridade para vir a nós não é do homem, é da palavra. Se esse homem vem até você e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Paulo vai dizer isso. Aliás, o apóstolo João, na sua segunda carta, versículo 9 ao 11. Não receba, não importa quem é o homem. A autoridade para a igreja não é homem, não é líder espiritual. A igreja de Cristo, escute isso e aprenda em nome de Jesus. A igreja de Cristo tem que estar submissa, não é a autoridade espiritual do homem, seja qual for ele. A autoridade espiritual para a igreja de Cristo está submissa, sem questionar, é a doutrina de Cristo. Tanto é que Paulo vai dizer lá nos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, pode vir um anjo do céu, ou qualquer um do meio dos apóstolos naquele momento, Paulo disse, seja qualquer um dentre nós, se vier até vocês, trazendo um outro evangelho, uma outra doutrina, que não seja essa, não receba. Aí Paulo vai dizer isso, o que é que Paulo está dizendo? Não importa se é Pedro, não importa se é Tiago, João, não importa se é o próprio Paulo, se trouxer um outro ensino, uma outra doutrina, um outro evangelho que não seja esse, não receba, porque vocês são chamados não é para seguir o homem, é para seguir a Cristo na doutrina e na instrução e no ensinamento de Cristo, que faz o homem olhar e seguir ao próprio Cristo. Não é igreja, não é líder, não é homem. Está entendendo, irmãos? Eu acho interessante que Paulo vai dizer assim, o evangelho que eu vos notifiquei, que eu levei para vocês, que eu anunciei, esse evangelho que vocês receberam, nesse evangelho que vocês permanecem, por esse evangelho que vocês serão salvos, se, olha a condição, olha o que Paulo vai dizer, vocês serão salvos por esse evangelho, se permanecer e reter ele até o fim. Dá uma lidinha lá, 1 Coríntios 15, 1 e 2. Paulo vai dizer isso. Paulo vai dizer aos irmãos, irmãos, é esse evangelho que vocês são salvos. Agora, se vocês permanecer retivendo, perseverando nele até o fim, se é que não creste em vão. Muitos estão apostatando da fé. Muitos estão sendo reprovados da fé. E Paulo orienta os irmãos a observar isso. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permanece na fé ou se já não fostes reprovados, irmãos. Como é que o homem é reprovado? Como é que o diabo consegue destruir o homem? Tirando o entendimento dele. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Desviando ele da fé verdadeira. Porque o diabo vai desviar muitos por doutrina de demônios, levando muitos a apostatar da fé. Como é que o diabo consegue vitória e derrota o povo de Deus? Quando o povo de Deus abre mão do compromisso da palavra e se volta para várias coisas. Muitos terão comichão nos ouvidos, não suportarão mais ouvir a doutrina, porque vão procurar pregadores que pregam o que eles querem ouvir, massagem no ego. E com isso,
diz a palavra de Deus, desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Dá uma lidinha lá. Paulo vai dizer isso, 2 Timóteo 4. Paulo vai advertir isso, do 1 ao 5. Dá uma lidinha lá. Então, guarde a sua mente com a palavra, meu irmão. Pare de estar vivendo essa formalidade de culto de igreja, que muitos não estão se edificando com isso. Meu irmão, eu não me submeto mais a passar 2 horas sentado ali, ouvindo aquela programação monótona, maldita, que não edifica. Meu irmão, coloque um propósito na sua vida de buscar o Senhor, conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Pegue as Escrituras, vá aprender de Cristo no Novo Testamento, vá ler os 4 Evangelhos, vá ler, examinar, estudar as cartas dos apóstolos, que você ali vai ter instruções que vai edificar você, proteger você, guardar você dos falsos ensinos. Vá buscar conhecer a verdade que liberta, a partir de Jesus, dos 4 Evangelhos até Apocalipse. Vá ler o Novo Testamento. Não fique preso aí nessas pregações monótonas, anátemas, vazias, que não vai lhe dar conhecimento de Cristo. Conheçamos e prossigamos, perseveramos, examinando as Escrituras, cuidando de ti e da doutrina, sendo prudente, para não apostatar da fé. Cuida de ti e da doutrina, meu irmão. Porque se você se desviar dela, não tem salvação. Pode estar dentro da igreja, pode ser devoto, submisso, obediente ao homem, seja quem for ele. Se não tiver na doutrina, não tem salvação. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Mas para isso acontecer, você tem que combater o bom combate da fé, até o fim, para não apostatar dela. Porque nesses últimos dias, Satanás tem levantado muita confusão, muita questão doutrinária, muita situação de Deus, levantando muitos homens que dizem que é de Deus, para confundir, perturbar e desviar muitos da fé. Infelizmente ele está conseguindo. Amém, meus amados? Aqui você é instruído e advertido para não se perder, para ser continuamente prudente, andando na direção de Deus, sem desviar. Esse que vos falou, levou esse ensino, é o seu amigo e irmão evangelista Wellington Ramos. Esse é o meu trabalho, o meu compromisso no reino de Deus. Como membro do corpo de Cristo que sou, eu trabalho para a edificação da igreja, que não é ministério de homem nenhum. A igreja somos nós, pessoas que formam o corpo chamado igreja. A igreja não é nenhuma instituição onde tem aglomerado gente. Porque dentro dessa igreja que você está, tem membros, mas nem todos são membros do corpo de Cristo. Todos podem ser membro dessa igreja, mas do corpo de Cristo só é membro quem verdadeiramente se converteu a Jesus, recebeu o batismo da remissão de pecado, selado pelo Espírito Santo, e aí sim é inserido no corpo de Cristo. Individualmente somos membros, que formamos um corpo que está dividido, não em divisão paralela, mas que está espalhado, vamos dizer assim, não dividido. O corpo de Cristo é um só, está espalhado no mundo inteiro, e esse corpo vai ter a reunião, a congregação universal no dia do arrebatamento, no dia em que Jesus vier. Não é a igreja A, B ou C que vai subir, é todo aquele que está em Cristo. Todos os membros vão subir ao encontro do Senhor para a grande congregação universal desse corpo chamado igreja, para estar com Cristo, cabeça da igreja, aonde todos aqueles que perseveraram, sendo fiel, não negando o nome de Jesus e guardando a palavra, vai estar com ele nesse dia. Não é quem guardou a doutrina da igreja, é quem guardou a palavra de Cristo. Jesus disse assim: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, você está onde? Qual é a palavra que está em você? Se você não estiver em Cristo e a palavra de Cristo não estiver em você, você não é a igreja de Cristo, amém? Não é membro, aliás. Você não é membro da igreja de Cristo. Você pode ser membro da igreja batista, assembleia, presbiteriana, congregacional, da adventista, não sei de que, não sei de que. Você pode ser membro de todas as igrejas desse mundo, dos homens. Mas para você ser membro da igreja de Cristo, você tem que se converter a Jesus, receber o batismo para a remissão de pecados, que é o próprio Jesus quem dá, e depois ser selado com o Espírito Santo, que é a garantia e é o penhor da redenção. É a garantia de que vamos estar neste grande ajuntamento, nesta grande congregação, no grande dia em que Jesus vier buscar sua igreja, pessoas, e levar para si. Pense nisso,
seja prudente, reflita, para não ficar neste mundo e sofrer a vergonha e o desprezo eterno. Você só vai prevalecer se estiver firmado em Cristo. Seja prudente, seja bem-aventurado, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.